Fala, meus amigos, tenho uma notícia para vocês. Espero que vocês não fiquem decepcionados comigo, mas eu quero dizer que também agora sou ex-ateu. Porque, gente, vou falar uma coisa, não adianta você viver uma vida sem propósito, uma vida vazia, uma filosofia vazia. Por exemplo, se o nada não pode produzir nada, por que eu vou viver uma filosofia que defende o nada? Não tem como, né? E assim, quando Deus faz, quando Deus age, como diz a palavra dele, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E eu escutei a voz de Deus, lógico. Não tem como você resistir. É como diz a palavra, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Olha que coisa interessante. Olha só. Eu resisti a esse chamado, tá, gente? Eu resisti a esse chamado e não tem como você resistir mais. Não tem como eu resistir mais. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, não tem como. E aí ele age em nosso favor. Para quê? Para nos tornar para ele, nos levar para ele. Porque ele não quer que nenhum dos dele se percam. Ele não quer isso. Ele quer levar o que é o arrependimento. E como diz também, a palavra de Deus, a Escritura tem resposta para tudo. Que ele não leva em conta os tempos de ignorância. Então os tempos que eu vivi no ateísmo, ele não vai levar em conta. Ele não vai levar em conta as besteiras que eu falei, porque você sabe que é uma revolta do homem pecaminoso e caído para com a divindade. Nesse momento, a gente fica assim, tentando lutar. Mas como você vai lutar contra o Todo-Poderoso? Não tem como. E aí, ele deveria o quê? Exterminar, como alguns tentaram falar comigo que eu ia ser exterminado. Não, o que ele fez? Ele não quer isso. Me traz de volta para ele. A ovelha perdida volta. Volta aos braços do Pai. Primeira coisa é voltar aos braços do Pai. Depois ele te faz ser povo dele. Brincadeira, gente. Gente, não tem como acreditar nisso, né, gente? Vamos começar por partes, tá? Vamos começar por partes. Primeiro, ele age para quê? Para fazer a pessoa voltar a acreditar. Por que essa divindade não age para acabar com a injustiça, com os males, com as humilhações, com a desigualdade, com a miséria? Não! Sempre vai agir para quê? Para salvar de mundos imaginários. Quem é de Deus? De qual Deus? Vamos pegar agora por partes, gente. Vamos pegar por partes. Por isso que eu falei, está lá no título, veja até o final. Veja até o final. Por que ele vai pegar a palavra dele de qual Deus? A humanidade crê em vários ao longo do tempo. E o cristianismo não é religião única. Ainda existem religiões politeístas. Outra coisa, você também tem o seguinte, a palavra dele, por que a palavra dele seria o quê? Um livro escrito há séculos, totalmente contraditório, que passou por vários concílios, teve várias revisões, livros que foram inclusos, livros que foram retirados. Ora, que palavra é essa? E por que essa palavra se estabeleceu em um tempo, não em um momento só? Teve várias, ou melhor, houve várias discussões, e aí você tem uma palavra de um Deus que supostamente é todo poderoso, que poderia falar com todo mundo e acabar com a confusão. Você tem essa palavra para uma sociedade em que a maioria esmagadora era analfabeta. Eu te pergunto, palavra? Não, gente. Outra coisa, claro que eu usei um pouco daquela falácia do espantalho, o vazio, o nada. Ninguém nunca, nenhum conceito científico vai defender um nada absoluto. Esse é o nada filosófico de Parmênides. Se esse nada absoluto existisse, não teríamos como identificá-lo. Outra coisa, a vida, ela não tem sentido, ela não tem propósito. Lógico que não, porque não existe criação. Mas é você, sou eu, que dou sentido, que dou propósito à minha vida. Lembrando que ateísmo não é apenas
negar ou não aceitar, ou melhor, você não crer em divindades. Vai muito mais do que isso. É defender a laicidade, é defender o quê? A igualdade para todos, a divulgação científica, a divulgação do saber. Isso sim é ateísmo. Não tem como você chegar à consciência de que deuses são criações humanas e depois você voltar para isso, gente. Acordem. O que está acontecendo é o quê? Gente pilantra querendo ganhar dinheiro. Gente pilantra que está querendo o quê? Público e sucesso a qualquer custo. É isso que está acontecendo. Por isso eu fiz essa brincadeira no início. Gente, vamos acordar. Eu vou te perguntar, mas por que Deus vai... Se Deus agindo, ninguém pode impedir. Por que ele só vai agir na mente da pessoa? Claro que a pessoa que acredita, que nunca passou, por exemplo, pelo ceticismo, não tem como você voltar para isso. A pessoa era de outra religião e ouviu uma pregação cristã, ela foi para esse meio, não foi nenhuma divindade convencendo. Foi que a própria pessoa se convenceu pelas palavras bonitinhas que achou. Bonitinhas por quê? Porque essas pregações, para chamar as pessoas para dentro do meio cristão, são o quê? São aquelas palavras bem selecionadas. Porque se você for usar tudo que está ali, ou tudo que está aqui nesse livrinho, meu filho, muita gente não vai. Então, para a gente fechar isso aqui, é impossível, gente. É impossível. Primeiro que a gente não tem como voltar aos braços de um Pai Celestial. Primeiro que nós nunca saímos de lá, porque não existe. Então como que a gente vai voltar para o Pai de um braço celestial, para os braços de um Pai Celestial? Esse Pai Celestial não existe. Ele não existe, ele não criou ninguém, o ser humano nunca saiu de lá e jamais vai retornar para lá. Mas isso é o quê? Jogo de palavras. Se eu quisesse, gente, lógico, eu ia fazer uma pregação daquelas, das melhores. E as pessoas iam fazer o quê? Nossa, iam ficar felizes. E lógico que ia fazer o quê? Iam vir, ia crescer meu canal. Eu teria convite pra caramba nas igrejas. Teria bastante convite. Minha agenda ficaria lotada. Só com convite. Não adianta eu usar argumentos que outrora eu combatia e agora fazer o quê? Fazer inversão. Como? Como alguns sujeitos estão fazendo por aí. Por exemplo, prove que Deus não existe. Se isso aí é inversão do ônus da prova. Quem tem que provar é quem afirma algo. Se você afirma que existe algo, você tem que provar. Não é quem nega. Eu não posso dizer para você, olha, pergunta para você, unicórnios existem? E você diz, não, não existe. Então prove que ele não existe. Peraí, se eu defendo que existam unicórnios, eu tenho que provar. Então, gente, esses ditos ex-ateus que estão por aí, um deles eu até desmascarei. Ele entrou no ateísmo por revolta, vocês sabem quem é. E tem outros aí, falando um monte de bobagens. Pegou um artigo científico, distorceu para dizer que a Bíblia, que a ciência comprovava a Bíblia. Só que o artigo não falava nada do que o cara afirmou. É o que está acontecendo hoje, gente. Esse pessoal usa de desonestidade, cara. Quando o cara vem com esse papo de ex-ateu, alguns não querem se dizer religiosos, como um tal frango lá de Saquarema. Diz que é cético. Ceticismo não é negacionismo. Ceticismo é questionar, buscar provas. Negacionismo é fechar os olhos diante da realidade, diante da evidência. Então eu vou dizer pra você. Não, isso foi uma brincadeira no início, tá? Tanto que eu botei, veja até o final. Primeiro que você teria que ter o quê? Não um Deus que seria na subjetividade, mas algo que seria para todo mundo. Não algo criado por povos do deserto, tipo essa religião aí, que predomina aí no mundo. No mundo não, aqui no Brasil pelo menos. Então, gente, cuidado. Muita gente já está fazendo o quê? Já está fazendo jogo para ter o quê? Audiência, para ter o quê? Para ter fama, para ter sucesso, para ter público. Só para isso. Não são ex-ateus. São pessoas que usam o quê? De safadeza. Tomem cuidado, tá?
Porque eu poderia falar essas coisas que eu falei agora há pouco, acreditando, mas se eu perdesse parte da minha cognição ou perdesse massa encefálica. Porque uma vez que você chega à conclusão, diante de evidências, que religiões, crenças, deuses são frutos da imaginação humana, de uma cultura que não conhecia de ciência, que não conhecia os fenômenos da natureza e atribuíam isso ao que? Ao divino. Quando você chega à conclusão que isso é uma constatação humana, que eles deram e deram o nome de Deus, e se você volta para isso, desculpe, isso não é honestidade. Não tem como você voltar para isso. Uma coisa é não ter resposta para uma pergunta, porque ninguém vai ter todas as respostas, ninguém vai ter todas as soluções. Não, ninguém tem todas as perguntas, não digo perguntas, todas as respostas. Ninguém tem todas. Mas, se eu não conheço algo, isso não é prova de Deus ou de deuses. Isso é prova de que eu não conheço uma parte ou determinado assunto. Só isso. Só isso. Então, gente, esse aqui não teve intro, não vou editar, vai ser assim mesmo, do jeito que tá aqui, vou botar, tá bom? Então eu vou pedir para você o seguinte, curtir, comentar, tá bom? Quem puder ser membro, seja membro do canal, para ajudar a gente. E claro, puder fazer um Pix, faça um Pix, porque isso vai estar o quê? Nos ajudando. Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento e continuo ateu e bem ateu, tá, gente? Aquilo no início foi uma brincadeira, tá bom? Então, grande abraço a todos, menos a uns 2 espertinhos que estão aí falando um montão de besteiras, apenas que só querem crescer falando mal dos outros. Então agora sim, até a próxima, sucesso e ó, tchau, tchau.